falar disso? Bem-vindo a mais uma aula de História e Geografia. Temos estudado elementos da história, da nossa história, de nossas famílias, de nossa cidade, estado e país. Conhecer a história nos ajuda a conhecer muito de nós mesmos. Somos povo brasileiro. E esta nação, como conhecemos hoje, distribuída pelos espaços geográficos desse país gigante, é resultado da miscigenação de grupos étnicos. Ou seja, tem sua formação cultural pela mistura desses povos. Alguns grupos étnicos de outros lugares do mundo, somados ao grupo étnico original aqui do território brasileiro, deu origem a nós, povo brasileiro. É como se fossem mães que dão origem aos filhos. As matrizes culturais que deram origem a nós, povo brasileiro, é a matriz indígena, africana e europeia. Observe no planisfério. Em qual região, em qual lugar podemos identificar a origem de cada uma dessas matrizes? Esses povos se misturaram, formando famílias entre eles, misturando, além do sangue pelo nascimento dos filhos, todo um modo de vida, gostos, costumes, crenças e os demais elementos de uma cultura. Essa mistura de povos aqui no Brasil começou a partir de 1500, quando os portugueses, que são europeus, chegaram aqui para explorar o território brasileiro. Nesse episódio muito triste e doloroso de nossa história, os europeus trouxeram junto escravos africanos. Sabemos que houve muita dor, tristeza e sofrimento nesse processo. Mas, com o passar dos anos, os povos se misturaram. No decorrer dos séculos seguintes, outros povos europeus também vieram para o Brasil. E apenas 4 séculos depois da chegada dos primeiros europeus, foi que os asiáticos chegaram no território brasileiro. Nós também já estudamos que a humanidade se movimenta de um lugar para o outro, para encontrar o melhor lugar para viver, sobreviver, se realizar, trabalhar. Esse movimento de pessoas pode ser identificado por 3 nomes diferentes: migração, emigração e imigração. A migração é o movimento de pessoas que se mudam de um lugar para o outro dentro de um mesmo país. No caso de Londrina, por exemplo, quando a cidade nasceu, além de povos que vieram de outros países, vieram para cá também pessoas de outros estados brasileiros, os chamados de migrantes. Imigração. Dizemos imigração quando estamos em nosso país e percebemos a chegada de pessoas de outros países que vêm morar no nosso. Essas pessoas nós chamamos de imigrantes. Para Londrina, vieram muitos imigrantes. E para o Paraná, então? Você sabe quais? Já os emigrantes com E pode confundir um pouco, porque, na verdade, quem é imigrante também pode ser emigrante. Quando sai de seu país, ele é um emigrante. Chegando a outro país, ele é um imigrante. Por exemplo, se alguém do Brasil se mudar para os Estados Unidos, para a Itália, para Portugal ou qualquer outro país, nós que estamos aqui também brasileiros, nós o consideramos de emigrante, porque ele está saindo do seu país e indo para outro. Esses 3 movimentos de pessoas aconteceram e acontecem no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade até os dias de hoje. Por exemplo, falando do Paraná, muitos paranaenses migram para outros estados, como também muitos paranaenses emigram para outros países, assim como outras pessoas chegam ao nosso estado e ao nosso país para viver aqui, que são os imigrantes. Deu para entender? Converse aí com a sua família para ver se vocês conhecem algum migrante, imigrante ou emigrante.
Ao longo de todos esses anos, o Brasil recebeu imigrantes de muitas partes do mundo. Mas temos que lembrar que as nossas matrizes são indígena, africana e europeia. Matrizes estão relacionadas à origem. Agora é hora da pesquisa. Faça uma busca e descubra um elemento referente a cada uma de nossas matrizes que influenciaram e são presentes na nossa cultura nos dias de hoje. Faça um desenho e escreva um breve texto sobre cada uma delas. Na minha família, por exemplo, há influências de todas elas. Ficou curioso para saber mais? Conte comigo para pesquisar. Logo, logo nós saberemos mais quais foram os imigrantes que vieram para cá, para o estado do Paraná. Um beijo e até a próxima aula!